Cultura presente nas redes 2. Projeto audiovisual Cultura e Turismo na Baixada Fluminense. Produção Flávio Cardoso. Hashtag Cultura Presente. Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Olá! Cultura e Turismo na Baixada Fluminense. Esta edição faz parte da contrapartida do edital de premiação Cultura Presente nas Redes 2. Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Vídeo documentário. Daqui pra frente. Baixada Fluminense. Eu sou Flávio Cardoso e desde 2015, em parceria com a produtora e fotógrafa Cris Roque, realizamos e produzimos o projeto Daqui pra Frente Baixada Fluminense. E para ilustrar as narrativas desta edição, traremos trechos de capítulos desses documentários que realizamos desde esse período. Para iniciar essa edição, vale pensar como podemos definir a cultura e o turismo. Acredito que boa parte da população nunca parou para pensar sobre o que significa a fundo e os benefícios desses temas. Cultura. Bem, a palavra cultura abrange uma realidade muito ampla. Para nós, idealizadores e produtores deste projeto, cultura é tudo que valorizamos pôr em prática, ou não. São os hábitos do dia a dia ou aqueles que ocorrem em datas específicas, ou esporádicas, as chamadas sazonais. Saberes, fazeres, o modo como se vive. Crenças, ritos, arte, moda, métodos de trabalho, a forma como se percebe o mundo, tanto individual quanto em coletivo. Para a arqueologia, a cultura é o que o ser humano produz. Por exemplo, pecuária, agricultura, piscicultura são tipos de culturas, dentre outras. Para nós, a cultura é tudo isso, ambas as definições, pois elas se completam. Não existe cidade sem cultura e cultura sem cidade. A diferença é que quando a gente investe em cultura, quando a gente tem um aparelho de cultura, que a gente pode levar uma criança para estudar, que a gente pode levar alguém para assistir um espetáculo, a diferença é que a gente movimenta o setor social, a gente movimenta toda uma sociedade, a gente transforma vidas assistindo o espetáculo, a gente transforma vidas estudando arte, estudando as culturas, entendendo as culturas. A cultura é territorial porque na minha rua eu gosto de rodar peão, mas na rua do meu primo ele gosta de jogar bola de gude. Isso é cultura. E na outra rua faz circo, na outra rua faz teatro. Mas todas essas culturas se comunicam. Isso é importante entender. Se a gente tem cultura, desde berço, a gente ensina o cara a produzir cultura, a produzir culturas, você faz com que o país ganhe mão de obra diversa. Porque a cultura, ela ficou muito estigmatizada, ainda mais com esse preconceito que surgiu dentro da Lei Rouanet, que é folclore, que é um negócio absurdo, de que o artista é o cara vagabundo que vive de renda. E não é assim. Ninguém sabe o quanto esse cara que faz cultura estudou e necessitou de aperfeiçoamento e cursos, né, investimento, para que o trabalho desse se tornasse profissional. Então vamos lá. Ah, Rafael, se tornou profissional. Ele tem uma equipe, cara. A cultura não é o Cidade Negra, né, que tá o Tony Garrido no centro do palco. São centenas de caras fazendo ali a luz dele, fazendo som, fazendo operação. Anyway, né, são várias coisas. A cultura desenvolve desde o grande artista ao pequeno artista. Eu costumo dizer que a educação ela abre uma janela para o futuro, mas a cultura ela abre a porta, ela te leva. É a cultura que leva a educação, que leva tudo isso, leva toda essa comunicação. E o turismo? Vemos que vai além da ideia de alguém ir a uma praia ou a uma cachoeira, ou passear em uma cidade serrana. O que não deixa de ser, também o é, mas o turismo vai além. Entendemos que, na prática, turismo é a soma dos motivos e as experiências, do ato das pessoas se deslocarem de um lugar para o outro. E as razões para esses deslocamentos podem ser por entretenimento, estudos, pesquisas, negócios, saúde, espiritualidade, compras, gastronomia, turismo rural. São muitos os segmentos turísticos.
Nosso propósito com esta obra é valorizar e mostrar as belezas da região da Baixada Fluminense. E, claro, pontuar que o investimento em cultura e turismo trazem grandes benefícios para a sociedade. Para a geração de negócios, emprego, renda, turismo e cultura possuem uma relação muito forte entre si e com a vida da população. Investimentos em cultura e turismo devem ser constantes, porque englobam saneamento básico, energia, mobilidade urbana, incrementos para a educação, a capacitação profissional, boa sinalização, inclusive a sinalização turística. A nossa região, ela é parte integrante da construção do Estado do Rio de Janeiro. E dentro dessa nossa região nós temos patrimônios históricos significativos. A gente tem um ambiente, um meio ambiente ainda muito preservado. Nós temos uma das maiores reservas ecológicas do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem aqui mananciais de água que abastecem o Estado do Rio de Janeiro. Tudo isso são componentes que ajudam a trabalhar essa política de turismo. O que a política de turismo impacta na vida das pessoas? Um local, uma cidade que tem um restaurante, que trabalha com uma comida típica e vem pessoas de outros lugares para experimentar essa comida, essa pessoa está fazendo um turismo gastronômico. Nós temos polos gastronômicos aqui na Baixada que são reconhecidos já dentro do Estado do Rio de Janeiro. O olhar para a nossa cidade. Quando a gente fala de infraestrutura turística, a gente está falando do saneamento básico, nós estamos falando de macrodrenagem, pavimentação, acessibilidade, mobilidade urbana, um transporte melhor, segurança pública, capacitação profissional, aumento de escolaridade. Isso tudo vai atrair investimento e melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem nos nossos municípios. O turismo ele é ligado integralmente à cultura, à educação, ao entretenimento. Qualquer lugar pode se tornar um lugar turístico, né? Fazer assim, um fomento turístico, o nome disso se chama fomento. Você pega um local, você cria uma estrutura, você cria alguma coisa e você vai levando as pessoas a esse local, tornando aquele lugar de importância, né? E a Baixada Fluminense é rica em espaços para isso, né? Basta assim, essa vontade, esse desejo de transformação. O turismo transforma as pessoas. Nós estamos aqui diante de uma igreja, essa visitação já transforma a nossa vida espiritual. Se você vai a um lugar de lazer, aquilo ali já te traz uma alegria. Então o turismo tem esse poder transformador. Se você fala de história nesses locais, você está trazendo cultura. Se você fala sobre inúmeras coisas, você está trazendo identidade a essas pessoas. Temos lugares fabulosos na nossa Baixada Fluminense, nas nossas cidades, que não são conhecidos, que precisam ser conhecidos e trazer para o nosso povo a identidade. Porque o turismo tem essa capacidade de ilustrar, de educar e de transformar. Turismo é um elemento transformador. Destacamos também que o turista, o apreciador, consumidor de produtos culturais e todos mais dos diversos segmentos que estão na cadeia do turismo não são apenas os que vêm de fora, mas também os de casa, os próprios moradores da Baixada Fluminense. E que, na sua maioria, ainda não conhecem os atrativos e belezas da região. Precisamos fomentar essa valorização. Assim, será mais fácil alcançar, trazer e bem receber os que vêm de fora, de outros lugares mais distantes, seja do estado, do país ou até do exterior. Mas para isso precisamos de boas condições de locomoção, acessibilidade, alimentação, segurança, infraestrutura e informação. Porém, não apenas em um município, mas na interligação com os demais. Estamos num lugar fabuloso, magnífico, lindo, belezas naturais. Olha como a nossa Baixada Fluminense é rica em beleza. Só basta conhecer essa beleza. Infelizmente, muitos de nós não conhecemos as riquezas ocultas que temos na nossa Baixada. Muitos lugares magníficos para serem explorados, gerar emprego, renda. Enfim, eu acho que nós como população, como cidadão, devemos abraçar essa ideia e lutar pelas melhorias na nossa Baixada. E assim vale dizer que nossa visão de cultura e turismo não repousa apenas nos produtos prontos, ou seja, atrativos turísticos e produções culturais que já possuem verba, estrutura, ou seja, que já acontecem ou estão no ponto para acontecer. Este grupo faz parte também e o respeitamos e valorizamos, mas pensamos que é necessário também olharmos com a mesma valorização
para os potenciais, aquela possibilidade que tem tudo para ser um sucesso, mas ainda não foi desenvolvida, lapidada da forma necessária para acontecer com êxito. É muito importante falarmos dos potenciais e ressaltar que qualquer lugar, quando há vontade da população, dos comerciantes e da gestão pública, é possível desenvolver negócios, renda e emprego com atividades culturais e turísticas de forma direta e indireta. Seus produtos podem ser comercializados no próprio local ou em um lugar vizinho, próximo e até distante, como ocorre com o artesanato e demais segmentos artísticos, por exemplo. Precisamos que mais vozes se juntem em falar do que pode ser sucesso, do que pode se transformar em uma realidade melhor. Porque, na prática, o que estamos fazendo é o fomento para que melhoras ocorram na manutenção de estrada e sinalização, conservação ambiental, capacitação profissional, educação, saúde, segurança, valorização da história e seus patrimônios, e que essas ações aconteçam de forma interligada, abrangendo os municípios, em projetos focados tanto nas dimensões locais quanto no todo, no regional. Enfim, o objetivo é contribuir para que haja qualidade de vida e cidadania nas localidades. A atividade turística, ela tem uma variedade de motivações, né? A gente tem motivações desde da viagem, do passeio, em busca de conhecimento, de eventos, de network, a lazer, cultura. A região da Baixada Fluminense situa-se no entorno da capital do estado do Rio de Janeiro e é composta por 13 municípios: Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, Belfor Roxo, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti, Seropédica e Itaguaí. Possui mais de 4 milhões de habitantes, segundo a estimativa do IBGE 2021. Possui atrativos que encantam quem a conhece: cachoeiras, parques naturais e uma grande variedade de patrimônios materiais e imateriais. História, cultura, arte, artesanato, ambiente, gastronomia, moda, negócios, centros comerciais e serviços em variados segmentos. Na região podemos conferir igrejas do século XVIII à arquitetura moderna do Niemeyer. A Baixada Fluminense possui uma história rica que protagoniza na linha do tempo tanto do estado do Rio de Janeiro quanto do Brasil. Possui opções confortáveis de hospedagem em sua rede hoteleira. Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, boa parte desses hotéis estão situados nas rodovias Washington Luiz e Presidente Dutra. A maior ocupação dessas empresas de hospedagem na nossa região, ela é fruto de atividade de negócios. Empresas que vêm se instalar na nossa região, os técnicos, engenheiros, diretores se hospedam nesses hotéis para ficar mais próximo dessas áreas onde eles vão estar trabalhando. E isso é a questão do turismo de negócios. A gente tem possibilidade de trabalhar muito fortemente essa vertente de turismo de negócios, de eventos, porque nós temos um potencial de cultura muito forte na nossa região também. E a gente precisa focar nessas potencialidades, né? O ambiente é uma coisa que a gente naturalmente vai trabalhar. Por exemplo, algumas cidades da nossa região, Nova Iguaçu, Caxias, Magé, Japeri, Seropédica, tem produções de cachaça, produção de mel, produção de aipim, que é uma potencialidade em Nova Iguaçu. Isso se transforma numa cadeia produtiva que traz pessoas de fora para conhecer, ter a experiência de conhecer como funcionam esses espaços. No campo do natural, voo livre, trilhas e belas paisagens, onde vale destacar que temos muitos lugares, morros, com vocação para mirante. Em Magé, foram feitas obras nesse sentido, de construção de um mirante para que os visitantes possam apreciar a bela paisagem em frente à Baía da Guanabara. Mas temos outros lugares, como é o caso de Belfor Roxo, no bairro Vona, onde temos um morro fantástico com uma visão incrível, tanto para o Rio de Janeiro quanto para a própria Baixada Fluminense. O mesmo em São João de Meriti, assim como em outros lugares da Baixada Fluminense. E claro, existe arte, artistas talentosos que encantam e enaltecem a cultura. E também muitos talentos na gastronomia. Temos muitos desafios
não é fácil e, claro, não dá para convidar o público se não obtivermos o mínimo para uma boa recepção. Precisamos falar sobre o assunto e mostrar os diversos benefícios que o investimento em turismo e cultura proporcionam. O Brasil, até o final do século XIX, ele era uma grande fazenda de café, foi um dos últimos países a abandonar a escravidão. E depois, no correr do século XX, quer dizer, principalmente a partir de 1930, ele se urbaniza numa velocidade absurda, se industrializa, mas sem, quer dizer, políticas metropolitanas mais organizadas, mais articuladas. E assim a Baixada cresceu, quer dizer, sem nenhum planejamento, sem nenhuma obra e política de infraestrutura mais consistente. Nós precisamos de um New Deal para a Baixada Fluminense. O que é o New Deal? O New Deal é um programa que teve nos Estados Unidos, quando ele estava em depressão, de um programa de investimentos articulado, integrado em infraestrutura, né? Água, esgoto, telecomunicações, energia elétrica, acesso, né? E a periferia, a Baixada Fluminense precisa disso. Potencializar e preservar, a gente precisa trabalhar muito o turismo com sustentabilidade, preservando esse nosso ambiente, mas organizando a infraestrutura do local, capacitando os moradores que estão nessas áreas para que eles possam se entender como parte desse processo, dessa construção. De tudo, o mais desafiador é despertar em parcelas maiores na população da Baixada Fluminense o desejo de engajamento nessa causa. No entanto, precisamos prosseguir. Apesar das dificuldades, precisamos despertar a todo momento nos moradores da Baixada Fluminense a vontade de estabelecer de forma positiva quem somos, o que queremos alcançar e o que precisamos para atingir e manter as conquistas. Precisamos reforçar a autoestima, desenvolver uma identidade a qual tenhamos satisfação de sermos reconhecidos, englobar de forma harmoniosa, com respeito e valorização, a nossa diversidade cultural, ter um meio ambiente bem preservado, valorização da nossa memória e patrimônio históricos, materiais e imateriais. Podemos ativar com esses propósitos a geração de negócios, emprego e renda com projetos que tenham como prioridade o desenvolvimento com planejamento, capacitação, humanismo e bem-estar social. E emprego do conhecimento científico em prol desses ideais é fundamental. Precisamos destacar e desenvolver a cultura de forma a preparar talentos e revelá-los na arte, na gastronomia, na ciência, no esporte, no campo do empreendedorismo e, obviamente, nos trabalhos diretos com o turismo e cultura. É vital termos ações, projetos, atitudes que promovam e ampliem a acessibilidade. Afinal, se uma cidade for boa para quem tem uma deficiência de locomoção, se essa cidade for boa para uma mulher grávida caminhar tranquilamente, para uma mãe com o seu bebê no carrinho poder trafegar por uma calçada, com certeza essa cidade será boa para os demais. Então, se a gente entender que temos que fazer com que a cidade permita que o pedestre, o ciclista, o idoso, a pessoa empurrando o carrinho do bebê, as crianças indo para a escola, possam ir em segurança absoluta, com tranquilidade absoluta, porque a cidade é feita para eles, a cidade tem eles como prioridade. Isso não requer necessariamente dinheiro. A educação, a cultura, a saúde pública são áreas que têm um papel muito importante na construção de uma qualidade de vida melhor. Cuidar da infraestrutura, transformando-a em uma marca positiva. Frisar essa identidade na qualidade dos serviços, da gastronomia, em nossa arte, artesanato e plataformas digitais. Quando se capacita os empresários através das palestras, eles conseguem ter um melhor aproveitamento econômico em seus estabelecimentos, proporcionando com isso um crescimento tanto da economia como também o desenvolvimento social. Consegue-se gerar mais empregos, o que melhora também a qualidade de vida da sociedade local. A gente está num lugar icônico na nossa cidade, que é a Quadra da Inocente de Belfor Roxo, e aqui a gente consegue transmitir um pouco do que é a história, do que é a cultura. Não tem como falar de cultura na cidade, em qualquer lugar, se a gente não falar da história e da importância que a história tem para a cultura de uma forma geral, de uma forma bem abrangente. É vital para a cultura a importância da história. E por que eu repito tanto isso, porque eu estou falando tanto disso?
Porque quando a gente apaga o nosso passado, a gente simplesmente não tem uma referência para poder seguir em frente. Eu sempre falo muito da questão do sentimento de pertencimento, que quando a gente toma posse de algo, a gente sente isso como se fosse nosso, a gente cuida melhor, a gente tem mais zelo, mais cuidado, mais carinho com isso. A gente tem que tentar entender de uma forma geral como que os vários setores, né, da sociedade podem trabalhar integradamente para a valorização da cultura. Mas como assim, né? Como trabalhar esses setores? A gente pode conciliar a questão do meio ambiente, a questão da tecnologia, as ciências de uma forma geral, que misturadas com a história, com a arte, a gente consegue trabalhar tudo isso, transformando a sociedade de uma forma geral, gerando renda, gerando emprego, capacitando novos profissionais para essas áreas e outras áreas. A gente tem essa necessidade, essa obrigação de buscar esses novos talentos e fazer com que eles sejam aflorados, para que a gente tenha uma valorização melhor da nossa região, da nossa cidade. Esse sentimento de preservar, de cuidar, a gente tem que desenvolver isso. Essa é uma bandeira que eu carrego, que eu ressalto sempre nas redes sociais, levo no dia a dia. Então, fica esse meu apelo para todo mundo. Vamos desenvolver esse sentimento de pertencimento, vamos cuidar do que é nosso e a partir daí a gente melhora o mundo de uma forma geral. Para que serve a história? É para que você crie um vínculo, você cria um vínculo de continuidade. Infelizmente, nós, no Brasil, somos chamados brasileiros porque o português vinha para o Brasil como viajante, com a intenção de voltar. Nós não somos brasilianos. O sufixo eiro é de viajante, viajeiro, porque sempre a pretensão era vir e voltar. Quando você tem uma perspectiva de que não pertence àquele lugar, você destrói o ambiente. Você não está protegendo nada, você está explorando, você está tirando. É o que acontece na Amazônia. Não há um único segundo de interrupção na história do homem. Se existisse, nós não estaríamos aqui. Então há sempre uma continuidade desde que o homem se fez homem lá no Pleistoceno, hoje se calcula 4 milhões, 6 milhões de anos atrás. Não há um segundo de interrupção. Gostaria de dividir com vocês assim, algumas reflexões que me fazem hoje pensar sobre as cidades de uma maneira um pouco mais aberta e um pouco mais ampla. Uma delas, que é até de autoria de uma pessoa que pensa a cidade bastante, é um autor, um pesquisador chamado Ricardo Sennett, que ele diz que tem duas dimensões na cidade muito importantes e que interagem muito entre si. O que ele chama da parte física concreta, la ville, e aquilo que diz respeito à cidadania, as relações entre as pessoas, né, a vida realmente como ela é, que ele chama de la cité. E ele entende que a cidade é formada por esses dois conjuntos, um físico, territorial, concreto, os prédios, os edifícios, as ruas, as avenidas, e outro, as funções, as pessoas, as atividades que as pessoas desenvolvem, a cultura, a arte, a educação, a produção, o comércio, né, todas essas atividades que acontecem nesse território físico chamado la ville. E eu estou cada vez mais crente de que também precisamos olhar com muita atenção esse outro lado da la cité, né, como disse o autor lá, Ricardo Sennett, que é olhar para as questões comportamentais, a questão de como é que as pessoas fazem a cidade acontecer. E aí os aspectos educacionais, comportamentais, das posturas, do comportamento das pessoas no espaço público, a relação dela, a relação entre os cidadãos, né, nos espaços de encontro entre os cidadãos, né, eu acho isso muito importante e isso não é necessariamente tão distante. É resultado de uma atitude que vem do nível de educação, da escolaridade, do nível, né, de ensinamentos que as crianças, que as pessoas puderam receber e que faz com que elas tenham essa atitude mais respeitosa, um comportamento mais civilizado em relação ao outro. E aí no campo do turismo, no campo do entretenimento, no campo da cultura, enfim, é um leque de
de oportunidades que podem ocorrer no campo agora também da informática, né? A chegada aí dessas novas tecnologias e oferecendo oportunidades nesse campo, né? Que são fantásticas e que gostam de estar, precisam de estar próximas às cidades para poder fazer com que seus aplicativos, as startups, né, possam oferecer aplicativos que no fundo são todos para quê? Para melhorar esses serviços urbanos. Então, é preciso também olhar para os serviços que a cidade produz ou pode produzir na atividade comercial e outras, como alavancas importantes do desenvolvimento. E, em especial, essa questão do turismo e do entretenimento. O turismo, quer dizer, todos nós, hoje, há pouco tempo, a gente tem visto aí, todos temos assistido alguns países, né, o Emirados Árabes já adotou e a Inglaterra está estudando profundamente para adotar a semana de 4 dias úteis, com 3 dias de fim de semana, sexta, sábado e domingo. Um desenvolvimento pleno e na sustentabilidade desse desenvolvimento, se você não implementar, por exemplo, a coleta seletiva. Mas primeiro você tem que se estruturar para receber aquele lixo, né, aquele resíduo de forma separada, para que ele possa ser reprocessado na indústria de reciclagem e voltar ao mercado. Então, para atender essa demanda, a gente teria que ter aterro sanitário bem preparado, teria que ter base para fazer a triagem de todo esse resíduo sólido separado, para que possa, de acordo com a classificação de cada um, ser inserido na indústria de processamento. É certo que o município não tem condição de tocar sozinho um projeto de coleta seletiva sem a ajuda do governo do estado e do governo federal. Agora, essa região tem muita gente capacitada, muitos trabalham no Rio de Janeiro. Olha, se tiver mais oportunidade na Baixada, eles vão vir para cá. É uma região que tem uma beleza natural extraordinária, Serra do Mendanha, enfim, aqui o Tinguá, né? Então também podemos explorar essas possibilidades de meio ambiente. Tem muita cultura, tem muito folclore, tem que também estimular a cultura, porque cultura, enfim, as pessoas vão ter mais norte, mais rumo na vida, melhora a autoestima. Acho que dá para ter um salto de qualidade, acho que o arco metropolitano, junto com o terminal de contêiner Itaguaí, é fundamental. É entender que precisa ter adensamento produtivo na região, né? A economia ela não é um problema, ela é parte da solução, é claro que tem que estar articulado a questão ambiental. Então, com o terminal de contêiner, com o arco metropolitano, procurar gerar adensamento produtivo. Se conscientize, todos nós, agentes do governo, da iniciativa privada, da sociedade civil, da academia, que já existem muitas universidades por aqui, na nossa região, que todos colaboremos no sentido de entender e valorizar o tamanho e o potencial de negócios, de desenvolvimento que essa região reúne. Somos bem mais de 3 milhões de habitantes já, com uma densidade bastante expressiva, alguns municípios com as densidades mais elevadas do Brasil, mas temos muitos passivos a resolver. E nós só vamos resolver os passivos sociais, urbanísticos, né, que temos acumulado ao longo de tantos anos, de um desenvolvimento um pouco caótico, às vezes, a gente reconhecer esse potencial e fazer com que as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos investimentos sejam dirigidos para uma situação com mais sinergia, para a gente alavancar de uma maneira mais rápida possível um processo de desenvolvimento mais inclusivo, mais coeso, mais sustentável para a nossa região. Potencial nós temos, nós não temos conseguido saber administrar isso na minha opinião, com a potência que ele tem. Nós precisamos estar trabalhando com todas as nossas ferramentas, com nossas forças, para que a gente consiga mudar o cenário da nossa região, mudar o paradigma que a nossa região possui, que é muito ruim, é muito negativo. Nós estamos mostrando o que nós temos de positivo. Nós temos que valorizar o que nós temos de melhor.
No nosso caso aqui, eu entendo que nós temos duas coisas que nos unem de forma umbilical. Temos um passado comum, nascemos do mesmo berço, Nova Iguaçu é a cidade-mãe de todas as demais, e nós temos o futuro em comum, porque nós fomos crescendo. Hoje, em alguns lugares, você não sabe se está de um lado ou de outro do município, porque está todos eles conurbados, né? Se juntaram física e territorialmente, e a gente, então, precisa encontrar maneiras de tratar problemas comuns, porque seja a água potável, seja o tratamento de esgoto, do lixo, a mobilidade, enfim, uma série de questões concretas que afetam o dia a dia da população, só vão ter solução de forma conjunta. Não adianta você achar que individualmente você resolve o problema da violência, o problema da miséria, enfim, de modo individual um município. Ele pode sair na frente, pode dar bons exemplos, mas de modo integrado é que a gente vai conseguir romper essas barreiras todas e remir esse passivo acumulado de modo mais rápido possível. Sem isso, sem essa capacidade de entender que tem alguns problemas que são comuns, tem causas comuns e tem soluções comuns, nós vamos ficar enxugando gelo. Então nós temos que convencer os nossos gestores de que a atividade turística pode ser uma ponte para alcançar muita coisa legal. Primeiro, como eu disse, investimentos, né? A mudança dessa imagem da região e a atração de investimentos, a autoestima da população. Então, o turismo, ele não é o que eu digo, ele não é um fim, ele é um meio. Então, esse segundo desafio, eu acho que é convencer os gestores, né? O poder público, de que o turismo pode sim ser uma grande ferramenta para fomentar outros setores. Infraestrutura, educação, meio ambiente, cultura. Então é o segundo desafio. E o terceiro desafio, eu coloco que é trabalhar a sensibilização da própria população. Fazer com que a população ela comece a acreditar que o turismo também pode acontecer aqui, não é somente na capital, né, do estado do Rio de Janeiro. A Baixada tem muita coisa para mostrar para o estado do Rio de Janeiro, para o Brasil e para o mundo. A gente tem muita coisa legal, cultural, natural, que as pessoas têm interesse em conhecer. Só que a gente tem que começar dentro da nossa casa. Então, a própria população precisa começar a visualizar isso. Nós temos potência turística, histórica, a história do Rio de Janeiro passa por aqui. Ou seja, é possível fazer sinalizações, acrescentar informações em todos esses lugares de memória, para qualificar o olhar daquele que passa pelo lugar, aquele que atravessa, aquele que vive, que a Baixada Fluminense possa ter uma autoestima, reconhecer o seu território como lugar de memória, lugar de patrimônio, lugar de vivências criativas também. Eu sei e posso dizer que o povo gosta, a periferia gosta de cultura. E como isso pode voltar como impostos para a própria cidade. Imagina também como é que é o Festival de Gramado, como é que Gramado para um festival só de cinema, em que as pessoas, todos do Brasil está de fora, vão lá para poder assistir os filmes, para poderem ser homenageados, para poder saber quais são as novas produções, os novos lançamentos. Conscientizar e aumentar o engajamento da população acerca da temática desta obra, Cultura e Turismo na Baixada Fluminense. E assim, com tudo que mencionamos neste documentário, desejamos contribuir para melhores condições de vida, um meio ambiente mais saudável. Ao ganharmos em cidadania e qualidade de vida para as populações locais, avançamos de maneira prática nos ideais contemplados neste projeto. Ou seja, mais oportunidades em negócios, geração de renda, profissionalização, preservação histórica ambiental e de infraestrutura, cidadania e bem-estar social. Tudo isso através deste caminho da cultura e turismo na Baixada Fluminense. Obrigado e até aos próximos encontros. Valeu! Cultura presente nas redes 2. Projeto audiovisual Cultura e Turismo na Baixada Fluminense. Produção Flávio Cardoso.
#Cultura Presente. Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Governo do Estado do Rio de Janeiro.